Muito bem, uma boa noite. Mais uma live que eu preparei com muito carinho para falar sobre Sarcoplasma Stimulate Training, o SST, um dos métodos mais interessantes quando a gente pensa aí em hipertrofia, quando a gente pensa em resistência ao lactato para indivíduos avançados, quando a gente pensa na consistência de contração, na qualidade do movimento e na melhora do perfil muscular do indivíduo. Sarcoplasma Stimulate Training. Então a gente vai falar sobre o SST. A gente vai falar sobre um dos métodos de treino mais eficientes que existem no que se refere aos processos de hipertrofia, ao que se refere aos processos de ganho de massa muscular. Então a gente vai conversar essa noite aí sobre SST, falar sobre montagem de programas, vou mostrar para vocês também uma parte prática que a gente desenvolveu recentemente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aí, Fanjo, beleza, meu amigo? Boa noite, seja bem-vindo. Bom tê-lo novamente aqui, né? Vamos lá que hoje o bicho vai pegar, hein? Sextou. Vamos lá que o bicho vai pegar hoje nessa live aí sobre Sarcoplasma Stimulate Training. Beleza? Então, olha só. Deixa as dúvidas no chat. Quem tiver dúvidas, deixa no chat que eu vou respondendo conforme eu vou observando aqui a minha esquerda. E vamos mandar bala aí que a noite é uma criança, né? Então vamos falar sobre montagem de programas, vamos falar sobre SST. Tenho certeza absoluta que o SST é um dos métodos que mais vem ganhando destaque nos últimos anos, devido que o SST não é somente um tipo de treino, não é somente uma metodologia de treinamento, não é somente um sistema, mas também uma filosofia de treino. Particularmente falando, acho o SST extremamente relevante porque a gente pode fazer algumas adaptações dependendo do nível de prática. Dependendo do nível do praticante, a gente consegue fazer algumas adaptações, beleza? Então vamos lá. Para começar a falar sobre o SST, é importante que a gente discuta os métodos de treinamento. Obviamente que eu não vou falar sobre todos os métodos, porque isso é um curso. Falar sobre métodos de treinamento é um curso. Falar sobre métodos de treino é um livro, o qual eu tenho, inclusive, um livro que eu escrevi há um ano atrás, já na segunda edição, né, falando sobre métodos de treinamento na musculação. E esse livro eu trato do SST, inclusive eu tive a honra de ser o primeiro autor a escrever em livro sobre o SST depois que ele foi escrito por outros autores e depois que ele saiu de forma de artigo científico. Então no meu livro está escrito o que é o SST, exemplos práticos, entre outras informações. Então a gente sabe que existe uma diversidade de métodos de treinamento e a ideia dos métodos de treino é para intensificar o treino, modificar os parâmetros de volume e intensidade, incentivar o praticante a trabalhar os aspectos motivacionais e tudo que se refere aos princípios do treino, como por exemplo a sobrecarga de treinamento, a adaptação ao treinamento e os processos de continuidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em método de treino, a gente fala em como o indivíduo vai fazer aquele treinamento, como ele vai fazer aquele exercício, porque nós podemos trabalhar diversos métodos dentro de um programa de treinamento. O SST, ele pode ser um treino todo ou ele pode ser parte de um treino. A gente pode utilizar uma das variáveis colocando dentro do treinamento e adaptando à condição do praticante. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é justamente uma proposta de adaptação do método em que a gente controla o volume de treinamento pelo número de séries, mas também, é claro, eu vou sugerir outras coisas para vocês, de forma a potencializar a prescrição do treinamento. Então, quando a gente fala em métodos de treino, nós estamos colocando em prática os princípios do treinamento físico, os princípios do treinamento esportivo, independentemente de como você queira falar. O princípio da individualidade, o princípio da sobrecarga, adaptação, especificidade, continuidade, dependência, volume, intensidade e assim por diante. Até, inclusive, o princípio da motivação que tanto se discute hoje em dia devido à psicologia do esporte. Então a gente sabe que alguns métodos de treinamento, eles são basicamente variações de métodos que já existem na literatura ou que já existem no ambiente prático há muitos anos. Então, alguns métodos sofrem algumas, digamos assim, algumas variações de uma determinada parte do controle de carga, por exemplo, pelo volume ou pela intensidade.
Outros métodos não. Outros métodos eles são bem estruturados e eles têm a sua essência, eles têm a sua especificidade. O SST, por exemplo, que a gente vai falar aqui ao longo dessa noite, nada mais é do que uma adaptação a alguns métodos. Eu vou mostrar para vocês que o SST nada mais é, por exemplo, que uma adaptação do drop set, é uma adaptação, por exemplo, das variações que tem das ações musculares, concêntrica, excêntrica e isométrica, e principalmente que visa o tempo sob tensão. Inclusive é uma das variáveis do SST. Mas calma lá, daqui a pouco a gente vai ver tudo isso aí com bastante tranquilidade. Tanto na teoria aqui, na telinha, quanto na prática, porque recentemente a gente gravou um vídeo de SST, esse vídeo ele tá para sair. Em algum lugar ele vai sair esse vídeo. A gente está ainda organizando. Eu estou organizando juntamente com o meu parceiro, o professor Gustavo Maito. Se nós vamos disponibilizar parte desse conteúdo aí aqui no canal no YouTube, tanto o meu quanto o dele, ou se a gente vai disponibilizar como parte de outro conteúdo. Mas a gente gravou isso, eu vou mostrar aqui para vocês parte dessa gravação, para que vocês entendam realmente com imagens reais, um vídeo, para pegar a ideia do SST, principalmente uma das variáveis do SST, que é o tempo sob tensão. Mas segurei que vai vir muita coisa bacana ainda pela frente. Te segura na cadeira aí, tá? Sejam bem-vindos quem está chegando aí. Dá um ok no chat aí, manda um joinha, ou diz de onde você é, qual cidade você é, coloca aí que eu sempre gosto de saber de onde vocês são, quais são as cidades que vocês são aí, certo? Ó, Sarcoplasma Stimulate Training então, tá? O SST. SST é um método de treinamento que foi proposto, preconizado pelo treinador de fisiculturistas chamado Patrick Tuor. Esse é o nome do cara. Vocês podem digitar no Google aí, vocês vão encontrar imagens dele. Você pode digitar lá no YouTube, você vai encontrar ele executando esse método. Também, é claro, porque ele idealizou. É um cara extremamente inteligente, pelo menos pelos vídeos que a gente vê. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, infelizmente. Mas é realmente uma pessoa que tem uma visão do treinamento físico, uma visão da musculação diferenciada. Então ele protocolou esse método, o SST. Tem um vídeo muito interessante no YouTube, que é daquela empresa de suplementos alimentares, a Max Titânio. E tem um vídeo que tem ele, tem o Paulo Musi, que é aquele médico famoso, né? Tem alguns atletas da casa da Max Titânio. É um vídeo extenso, inclusive, de horas, que você pode acompanhar ele executando juntamente com o Paulo Musi, com outros atletas, né? O Júlio Balestrin, entre outros. O SST, muito legal, eu sugiro acompanhar esse vídeo para quem tem um tempinho aí assistir esse vídeo aí, beleza? Ó, BH, Minas Gerais, seja bem-vindo. Professor Luiz Fabiano, Dourados, Mato Grosso do Sul, não precisa nem falar a cidade que eu já sei, parceiraço, grande mestre, meu querido mestre, professor Luiz Fabiano. A Audrey Santos, mais uma vez aí também junto com a gente, né? Fisioterapia, aí o negócio também começa a ficar legal, né? Fisioterapia de São Paulo, seja bem-vindo. Nicolas também junto com a gente aí, Nicolas, show de bola. Então vamos lá, tá? O SST é uma filosofia de treino proposto por um fisiculturista, por um treinador de fisiculturistas, tá? Então, nas falas do Patrick Tuor, nas falas do idealizador, ele diz o seguinte, que o SST não é somente um método de treinamento, mas sim uma filosofia de treinamento. É uma tradução de uma frase dele, não é literal, claro, né? A gente faz algumas adaptações do inglês para o português, mas na essência é isso aí. Não é somente um método de treino, não é simplesmente uma parte do treino ou uma composição do treinamento, mas sim toda uma filosofia que envolve os aspectos de velocidade de ação muscular, intervalo entre as séries e peso do exercício. E é justamente essas três variáveis que compõem o SST de acordo com seu grande idealizador. E aí nós podemos fazer algumas adaptações, que é o tema dessa live aqui. Adaptações que nós podemos utilizar uma ou outra variável, ou duas ou três variáveis, caso você queira, mas também nós podemos fazer algumas colocações que elas são passíveis de modificações de acordo com o nível de praticante. Por que eu estou dizendo isso para vocês aí, nível de praticante? Porque é o seguinte, recentemente saiu um artigo científico muito legal do grupo do professor Belmiro de Sales. Para quem não o conhece, sugiro acompanhar. É um profissional renomado, faz um excelente trabalho. Tem o Instagram dele também, você pode acompanhar lá. Tá?
E os nomes que eu digo para vocês aqui, pessoal, não ganho nada para divulgar esses nomes, tá? São pessoas que eu realmente acredito que possam contribuir com vocês. O grupo dele, o professor Belmiro, publicou um artigo recentemente dando um olhar diferenciado para o que é o nível de praticante. Ou seja, nós saímos daquele nível de praticante que leva em consideração apenas o tempo de prática. E leva-se em consideração agora não somente o nível de prática, mas também a força muscular, a qualidade de movimento, o tempo de interrupção do treinamento e a experiência prévia antes de interromper o treino. Cara, é muito legal. Quem quiser esse artigo científico aí, depois conversa comigo. Eu mando no privado, pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu mando para vocês esse artigo científico, é bem legal, beleza? Inclusive eu estou transformando, já transformei na verdade, esse artigo científico qual eu citei agora em vídeos para um curso para explicar bem isso lá no Educação Física e Ciência, tá? Que é um canal que eu tenho no Telegram. Sugiro vocês acompanhar esse canal no Telegram também. Se eu não me engano, eu coloquei aí para vocês na descrição do vídeo. Se eu não me engano, tá? É o quarto link do círculo azul, canal no Telegram. Clica ali, vai direto lá para o Educação Física e Ciência, que tem aula amanhã, né? Amanhã tem aula. Amanhã tem aula. A gente vai falar sobre a matemática da obesidade. Então amanhã aqui de novo no YouTube, 2 da tarde, no programa Educação Física e Ciência, nós vamos discutir a matemática da obesidade. Então vem com tudo, hein? Mas enfim, vamos voltar aqui no SST, né? É importante fazer esses paralelos, porque a gente pode adaptar ao nível de treino. O SST é importante que você saiba que, apesar de a essência ser para nível avançado, nós podemos fazer adaptação. Ah, mas professor, não tem literatura para isso ainda. Não precisa ter literatura para você entender que é possível fazer adaptação, porque só você conhece o seu aluno. Vamos falar das 3 variáveis? O SST como um todo, são essas 3 variáveis que você está vendo na tela agora. Tempo sob tensão, intervalo entre as séries e o peso do exercício. Esse é o nome das variáveis. São 3 variáveis. É como se fosse 3 pequenos métodos dentro do grande método que é o SST. É muito legal isso aqui. E dá de fazer muita coisa com o SST. E tu não tem noção, cara. Só com o SST você consegue muitas variações de treinamento dentro de uma semana, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 semanas e assim por diante. Eu vou passar aqui para vocês agora, tá, um conceito resumido do que é cada uma dessas variáveis. Por exemplo, tempo sob tensão. O que é esse tempo sob tensão? Preconiza a execução das ações de contração muscular numa ordem específica. Primeiro, excêntrica. Segundo, concêntrica. E terceiro, isométrica. Com premissa de falha em todas as ações musculares. Te acalma, fica de buenas aí que eu já vou mostrar um videozinho para vocês pegar bem, principalmente essa variável que é a que causa um pouquinho mais de dúvida, é o tempo sob tensão. O intervalo entre as séries é bem mais tranquilo de entender, porque o intervalo entre as séries tem por objetivo modificar os intervalos, obviamente entre as séries, como o próprio nome diz, mantendo o mesmo peso, de forma a aprimorar a densidade muscular por meio da alta intensidade do exercício. Essa é uma variável. Vou passar o conceito para vocês, depois eu volto. Tá? É assim que a didática da educação sugere, né? Você passa os conceitos, volta e reforça com exemplos. Então vamos lá. Peso do exercício visa manipular o peso por meio de cluster, que é uma outra técnica de treinamento. Cluster set. Eu já fiz um curso aqui no YouTube sobre a família set, drop set, cluster set e upset. Então dá um confere no meu canal no YouTube, que eu tenho um curso completo sobre esses 3 métodos, drop, cluster e up, para avançados, para você pegar bem essa ideia, tá? É legal que daí você faz sempre as conexões com conhecimento. Cluster set é uma técnica de treinamento também. Já vou explicar o que é na hora que eu voltar lá para o tempo sob tensão. Ou seja, a manipulação do peso na variável peso do exercício é para que seja possível executar apenas uma repetição com um determinado peso em uma sequência de drop. Cara, isso aqui é uma ciência. Aí você vem me dizer que musculação é fácil? Você vem me dizer que musculação é só colocar lá e deu tranquilo, que não tem que estudar? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Voltando aqui em cima, ó. Tempo sob tensão. Qual que é a ideia do tempo sob tensão? Você vai executar uma série
E essa série geralmente vai entre 8 a 12 repetições. Não precisa ser com falha, mas é sugerido que vá até a falha, beleza? Quando acabar essa série de 8 a 12 repetições, vai ter uma redução de peso de aproximadamente 30%, 20 a 30%. Reduzindo o peso, aí começa de fato o tempo sob tensão do SST. E aí vai ser feito a excêntrica bem lenta até a falha. Geralmente vai girar em torno de 3 a 4 repetições, demorando 4 a 6 segundos a excêntrica. Então, tem um videozinho daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês sobre isso. Quando o indivíduo executar essa parte excêntrica, acabou, desgastou, não tem mais gás, falhou, o que vai ser feito? Uma nova redução dessa variável aí. Demorando 4 a 6 segundos cada ação e indo até a falha. Geralmente, o aluno vai fazer em torno de 3 a 4 repetições. Quando terminar a concêntrica, acabou? Não. Vai tirar de novo o peso e vai manter um ponto em isometria que você, professor, determina qual que é. Sempre com falha na excêntrica, concêntrica e isométrica. Então, na próxima tela eu vou mostrar para vocês um videozinho, certo? O intervalo entre as séries é um pouco mais simples de entender. O intervalo entre as séries eu vou pegar um exercício, vou selecionar um peso e vou manter aquele peso sempre. Sempre aquele peso. Só que eu vou diminuindo os intervalos, fazendo uma decrescente do intervalo e depois uma crescente do intervalo. Da seguinte maneira, eu vou começar uma série até a falha e dou 45 segundos de intervalo. Quando acabar os 45 segundos, o aluno retorna ao exercício com o mesmo peso, faz o exercício até a falha e descansa depois 30 segundos. Acabou o intervalo, ele executa de novo e se dá depois o intervalo de 15 segundos. Acabou até a falha de novo, intervalo de 5 segundos. Ou seja, ele vai reduzindo o intervalo ao longo das séries, mantendo o peso. Quando terminar aquela série de 5 segundinhos só, eu também tenho um exemplo aqui para vocês, ele vai voltar para o intervalo maior. A gente vai devolvendo o intervalo para o indivíduo para que ele consiga completar. Então, é um pouco mais tranquilo de entender o intervalo entre as séries. O peso do exercício já é mais complexo, porque o peso do exercício é uma manipulação de drop set. Eu faço um exercício até a falha, uma série até a falha, e eu dou 10 segundos de intervalo somente, faço de novo até a falha, dou 10 segundos de intervalo somente, e eu vou fazendo isso até atingir uma repetição. É bastante exaustivo. O peso do exercício, entre as 3 variáveis, é a menos utilizada. As 2 mais utilizadas é o tempo sob tensão e o intervalo entre as séries. E agora, raciocínio seguinte. Se, dentro do próprio SST, o peso do exercício é o menos utilizado devido à altíssima exaustão, já é uma adaptação do método quando você usa somente 2 variáveis. E você pode adaptar o método ainda quando você usa uma ou outra variável. Eu faço isso. Eventualmente eu coloco o tempo sob tensão como parte do treino de uma pessoa. Eu escolho um exercício específico e a pessoa vai fazer o SST, a variável tempo sob tensão. Para isso, então, tem um videozinho aqui que a gente gravou recentemente para você entender bem na ideia, bem na prática, o que é o SST, a variável tempo sob tensão. Então, olha só, tá? Aqui estou eu, na minha beleza plena, e ali está o professor Gustavo Maito, que inclusive tem um canal no YouTube. Eu sugiro você acompanhar os vídeos dele, que são excelentes. Ele é treinador de corrida e é expert em treinamento funcional para corredores. É um parceiro meu. Recentemente a gente fez aí uma semana de treinamento de corrida, gratuito pelo YouTube e pelo Zoom, ao longo dos últimos 3 dias. E a gente, então, fez diversos materiais e entre os processos de gravação e de entrega de conteúdos, a gente gravou alguns métodos de treinamento de força para corredores. E um desses métodos foi o SST na variável tempo sob tensão. Então é o seguinte, ó, eu vou rodar o videozinho aqui para vocês verem, tá? O vídeo está mudo e eu vou estar falando, eu vou estar gesticulando, mas eu vou acompanhar com vocês a explicação do SST, tá? Olha só, o Gustavo, ele vai fazer aqui o levantamento terra, tá certo? Então é o seguinte, como o SST é uma filosofia, é importante que você entenda também o que se refere à biomecânica e anatomia do movimento humano. Cinesiologia, enfim, independentemente do que você queira chamar aí, tá? Ou seja, o que compõe o movimento humano de fato.
Então eu preciso entender dos aspectos biomecânicos, preciso entender, claro, sobre as ações musculares. Então veja o seguinte, ó. Aqui o Gustavo vai executar o levantamento terra. Então tem uma barra aqui e tem os pesos que já foram colocados propositalmente para execução do SST. Beleza? Já foi feito de propósito para executar o método certinho. Tá? O levantamento terra é um exercício que é considerado um exercício basista, né? Um exercício básico. É um excelente exercício. Tem muitos problemas nesse exercício. A gente precisa também saber lidar com esses problemas para uma melhor execução. Então é o seguinte, ó. O que o Gustavo vai fazer aqui? Ó? Acompanha que ele vai pegar a barra. Tá? Olha lá, respiração, concentração. Ele vai começar a fazer uma série. Eu estou falando ali, não importa o que eu estou falando agora, tá? Ele vai fazer uma série. Certo? Então eu pedi para ele executar uma série que vai mais ou menos entre 10 a 12 repetições, tá? Velocidade da ação muscular normal. Velocidade da ação muscular normal, tá? 1 a 2 segundos para subir e para descer, tranquilo no ritmo dele. Quando ele acabou, tá? Ó, ele acabou. Você viu ali que o vídeo está cortado. Ele acabou. Nós demos um intervalo para ele de 2 minutos, tá? Era uma série aquilo ali, uma série convencional. Tá? Que ele não fez até a falha. Ele fez uma série ali um pouco antes da falha. Ele tinha uma repetição de reserva 1 a 2. Ele poderia ter feito mais uma ou duas repetições. Então, aquela série a gente fez como uma forma de trabalhar já, de fato, o início do SST. Agora acompanhe o seguinte. O que o Gustavo vai fazer agora no vídeo já é o início do SST. Então, aquela série foi mais para dar um desgaste nele. Agora acompanha aqui, ó. Ele vai executar uma série no SST. Olha lá. Ó. Cadência normal, tá? Velocidade da ação muscular normalmente. Então ele vai executar, espera-se até a falha, o joelhinho dele abrindo, né? Tá vendo? Ó? Mas só que não prejudica a mecânica dele. Então mantém. Presta atenção quando ele atingir a falha ou ele atingir 10 a 12 repetições que ele não tem mais condição de executar o movimento. Repare, fica ligado, tá? Ele vai, ó, parou. Beleza? Acabou. O que nós vamos fazer agora, meu povo? A gente vai tirar entre 20 a 30% do peso do exercício. Eu posso pedir para o meu atleta, para o meu aluno me ajudar, ó. Tá? Você é um cara experiente, né? Opa. Você é um cara experiente. Vou botar ali. Peraí, vamos ver aqui, peraí. Vou voltar, só um pouquinho. Tem que ficar mexendo o mouse, senão vai dar ruim. Vamos voltar aqui. 37, 39, vamos lá. Ó, ele tá fazendo, eu tenho que mexer o mouse. Se eu não mexer o mouse, o vídeo trava. Tá? O que ele vai fazer ali? Ele vai parar, né? Ele vai interromper aquela série e a gente vai tirar 20 a 30% do peso. A gente já deixou propositalmente para que fosse aproveitado aquelas anilhas para retirar o peso. Ele vai falhar. Ó, ele falhou. Nós vamos tirar. Beleza? Ó, tirou. E sem intervalo, meu povo, ele vai continuar a fazer a execução. Só que o foco agora vai ser onde? Excêntrica. Onde é que está a excêntrica do movimento do levantamento terra? Quando ele desce. A excêntrica está quando ele desce. Tá? Então, ó, ele vai subir. Ó, presta bem atenção. Ó, 4 a 6 segundos para descer. E sobe normal. Foco na excêntrica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. Tá? De 4 a 6 segundos. Ele vai fazer isso até falhar. Ele vai fazer isso em torno de 3 a 4 repetições, até ele não aguentar mais. Ó, excêntrica, excêntrica, tremendo a perninha, ó lá. Ó, falhou. Viu a cara dele? Falhou. Acabou? Não. Vai tirar mais 20 a 30%. Onde é que está o foco agora? O foco agora vai ser na concêntrica, para subir nesse caso agora no levantamento terra. Ó, ele vai subir, demorando 4 a 6 segundos. Eu vou pedir para ele subir normal. Ele vai descer normal agora e vai demorar para subir. Olha lá, olha que bacana. 4 a 6 segundos. Sobe, sobe, postura, coluna, subiu. Beleza, desce normal, sobe. 4 a 6 segundos. 2, 3, 4. Ó a cara dele, dor. Olha lá. Desceu. Vamos, 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 vamos. Até falhar, tá? Geralmente é 3 a 4 reps. Acabou. Acabou? Não.
a gente vai tirar mais 20 a 30%. Nesse caso, a gente substituiu as anilhas de 10 quilos e colocou a de 5. Ó. Olha lá. O que o Gustavo vai fazer agora? Ele vai pegar um ponto de isometria que eu, professor, escolhi para ele manter até a falha. Quer ver? Ó? Ele vai lá, vai pegar a barra e eu quero que ele fique em um determinado ponto para trabalhar a isometria. O que eu escolhi? Um pouquinho antes de 90 graus. Ali, ó. Pá! Vai ficar ali. Até a falha. Até o infinito e além. Vocês vão ver que ele vai começar a tremer o joelho. Já está tremendo um pouquinho, dá para ver aqui já, ó. Tremendo o joelho. Tá? Ele vai querer abrir o joelho, ver que ele tem, né, esse joelho mais aberto. Ó a respiração. Continua a respiração. Ó a cara de dor. Uns 5 quilinhos. Ó a cara de dor. Preocupado. Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Ó lá. Faz força. Cuidado, hein? Aí acabou. Aí ele dá uma risada, ó. Acabou. Fechou? Acabou o SST. Pegaram a ideia? Essa é a ideia do SST. Trabalhar o foco na excêntrica e trabalhar o foco na concêntrica e trabalhar o foco na isométrica. Eu vou deixar o vídeo rodando mais uma vez enquanto eu falo. Ou seja, essa é uma das variáveis do SST. Nós aqui decidimos fazer no exercício levantamento terra, porque o Gustavo ele é corredor. Então, inclusive, a gente vai fazer a próxima semana treinamento de corrida, que vai ser gratuito em abril. Nós vamos falar sobre métodos de treinamento de força para corredores. E o SST é um dos métodos perfeitamente aplicável à realidade do corredor de rua, justamente porque foca, nesse caso aí, né, em membros inferiores. Então, o SST é uma variável muito legal. E outra coisa importante, dá uma segurança para o praticante, porque o peso ele acaba sendo relativo. Porque vocês perceberam a quantidade de peso que ele fez na isometria? Era 5 quilinhos cada lado. Tudo bem que a barra tem 20, né? 20 ou 15, eu não vou lembrar agora quanto tem a barra aí. É pesadinha, é claro. Mas, para você perceber que o peso ele é relativo. Esquece quantidade de peso. Foca na consciência da execução. Foca na capacidade de realização de trabalho do indivíduo. Outra coisa interessante desse método, né, do tempo sob tensão, é você perceber o quanto de tempo ele ficou sob tensão. Por isso o nome tempo sob tensão. Olha quanto tempo ele aproveitou as ações musculares. Olha quanto tempo ele se manteve em consistência de contração. É assim que nós falamos técnicas de consistência de contração. É por isso que nós falamos tempo sob tensão. Você vai perceber que na última ali da isometria, que tinha 5 quilinhos só cada lado, mas para ele parecia uma tonelada. Em virtude da forma como nós profissionais trabalhamos a manipulação das metodologias de treinamento. Nesse sentido, a gente vê que o SST ele é perfeitamente aplicável à condição do praticante. Eu poderia fazer, por exemplo, somente essa variável nesse exercício do treino dele. Eu poderia conduzir um treinamento de membros inferiores normalmente, e aí lá na finaleira, lá no último exercício do treino dele de membros inferiores, a gente entra com o SST variável tempo sob tensão. Pronto. Ele vai embora miado, embora chorando. Posso fazer mais uma ou duas séries disso, ou seja, cumpri ali a isometria, né? Acabei a isometria, encerrei, gastei a ação muscular isométrica dele, eu posso dar um intervalo de mais 2 minutos aproximadamente e fazer uma nova execução com esse mesmo exercício ou fazer um outro exercício, como por exemplo, nesse caso aí, poderíamos ter feito um stiff. Poderíamos ter feito um stiff, que é um exercício monoarticular, poderia ter aproveitado a barra e as anilhas e ter feito um outro exercício, uma outra condição. Ou seja, quando você entende de metodologias, quando você entende de métodos de treinamento, não tem como dizer que a musculação ela é monótona. Não tem como dizer que a musculação não traz rendimento independentemente do nível de praticante, independentemente da especificidade esportiva, que nesse caso dele aí ele é corredor, né? Então ele faz o treino de força dele, mas é um treino de força básico para a corrida. Esse método é muito bom, por exemplo, para a condição dele quando a gente pensa na corrida, né? O joelhinho ali aberto, ó, e daí ele corrige isso lá no treinamento funcional, nos aspectos biomecânicos. Beleza, meu povo? Então, esse é o método SST na sua variável tempo sob tensão que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, né, de ver a variável tempo sob tensão, tá? Ou seja, né, como o tempo sob tensão ele tem, assim como todas as outras variáveis do método SST, a premissa é falha muscular,
e a gente sabe que tem bastantes discussões na literatura sobre a falha muscular, né? Se melhora ou não melhora a hipertrofia, se realmente é benéfico ou não é benéfico. Galera, eu trago para vocês o seguinte, ó, uma nova concepção sobre falha muscular, tá? A falha muscular, ela é uma boa oportunidade de desafiar o aluno. Vocês viram ali no vídeo, apesar de não ter o áudio, né? Mas o tempo todo eu estou falando com o Gustavo, o tempo todo eu estou conversando com ele, o tempo todo eu estou motivando ele. E a falha muscular, muitas vezes, ela é um fator de segurança. Porque vocês viram o peso que ele fez? O peso que ele fez na fase isométrica, o peso é muito pequeno, perto da condição que ele pode. Então, pelo peso ser reduzido, dá segurança para o cara fazer o treino. Isso dá segurança para ele conseguir se desafiar. Então, é um excelente método quando a gente pensa para estabelecer novos métodos, estabelecer novos limites, traçar novos objetivos, manter o aluno engajado. É claro que a falha ela deve ser muito bem utilizada e estrategicamente colocada no seu programa de treino. Tá? Até você consegue fazer uma sessão de treino toda até a falha, até um ciclo de treino, sim, você pode fazer, se esse é o seu propósito e se esse é seu objetivo para induzir propositalmente o overreach. Aí ok. Agora, quando você dá sucessivos, como por exemplo meses, anos, aí você pode se complicar. Então segura. A falha, por exemplo, pode ser excelente para desafiar o aluno. Quer ver um exemplo prático, então, para tu pegar bem essa ideia? Olha só. Como assim, Moa? Como assim desafio? Assim, ó. O aluno chegou para você, tá? E o treino do aluno hoje é membros inferiores. Vamos imaginar o Gustavão ali, tá? O Gustavão chegou, pô, meu treino hoje é membros inferiores. Ele vai ter ali o agachamento, vai ter um leg press, vai ter algum exercício monoarticular, stiff, enfim. E aí no final do treino tem aquele exercício ali, que é o terra, com uma das variáveis do SST, que é o tempo sob tensão. Aí ele vem mordido, ele vem agoniado, querendo fazer aquilo ali com excelência, que é para desgastar mesmo, trabalhar bem as ações musculares. Isso é um desafio. Isso é um desafio para o aluno. Isso é bom, isso vai trazer algo prazeroso, se bem controlado, para o aluno. Então, é até a falha? Claro, você viu que todas as ações musculares ali apresentadas no vídeo são até a falha. São até a falha, mas são seguras. São seguras e podem motivar o aluno. Como, por exemplo, quando ele concluiu, você viu ali, quando ele concluiu, ele estava sorrindo. Né? E a gente não deu migué não, tá? Ele estava sorrindo porque ele concluiu. E o Gustavo, ele é um cara muito de desafio. Eu conheço ele. Então, tu vê quando ele terminou ali, apesar de ter sentido bastante ali durante a execução, quando acabou, ele ficou contente. Então, eu não judiei, entre aspas, ele o treino todo. Eu apenas coloquei uma adaptação à condição dele ao nível de prática. Fechou? Então, usem sabiamente a falha muscular, que eu tenho certeza que é sucesso. Beleza? Alguma dúvida por enquanto até aí, povo? Qualquer coisa deixa no chat aí, tá? Que agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, de outro exercício, para explicar os aspectos biomecânicos no que se refere ao SST, o tempo sob tensão ainda, tá? Ó, imagine esse exercício. Todo mundo conhece esse exercício. Se você está aqui hoje à noite, você tem que conhecer esse exercício aí, que é o exercício extensão de cotovelo, tríceps polia, tanto faz o nome, tá, galera? Nome de exercício, pelo amor de Deus, tá? Não vai brigar por causa de nome de exercício, tá? Extensão de cotovelo, exercício monoarticular para tríceps, tá? Na polia. Eu coloquei aqui uma figurinha da internet, livre acesso, para mostrar para vocês, tá? Então, olha só. Vamos imaginar que você tem um aluno aqui fazendo extensão de cotovelo na polia, tranquilo? Extensão de cotovelo na polia. Então é o seguinte, quando você tem, por exemplo, o SST, o tempo sob tensão, com o foco na excêntrica, onde é que está o foco? O foco está para subir. Então o aluno vai demorar 4 a 6 segundos para subir a barrinha. Ele vai estender o cotovelo, beleza? Ele vai estender o cotovelo e vai demorar 4 a 6 segundos para subir. Vai subir lentinho, bem devagar, até a falha. E descer normalmente, numa velocidade de ação muscular de 1 segundo, por exemplo, tá? E descer normalmente. Quando o aluno falhar, não tiver mais condição de fazer essa subida lenta, essa subida com qualidade,
você vai fazer o quê? Reduz o peso, você vai ali na polia, reduz o peso aqui na barra de pesos, né, na bateria de pesos, tira 20 a 30%, por exemplo, 2, 3 plaquinhas, né, dependendo da polia, você tira e aí o foco vai ser na concêntrica agora. Ou seja, aqui nessa fase, o aluno demorou 4 a 6 segundos para subir. Agora, aqui nessa fase, vai demorar 4 a 6 segundos para descer, na fase concêntrica do movimento, porque na extensão do cotovelo o tríceps contrai. E aí a subida normal, 1 segundo. Ou seja, ele vai inverter. Ele vai inverter o processo anterior. Isso causa o que nós chamamos de confusão mental. Isso causa, por exemplo, uma diferenciação na recrutação das unidades motoras. Por isso que você vai ver muita gente com dificuldade aqui, ó. Bota na prática que tu vai ver. Bota na prática que tu vai ver muita gente com dificuldade de controlar a concêntrica. A excêntrica, como é mais padrão e é natural do nosso corpo controlar a excêntrica, é mais tranquilo de você explicar para o aluno. Agora a concêntrica não. Concêntrica não. Lembra do terra ali. Fazer 4 a 6 segundos descendo como se fosse sentar numa cadeira é mais comum. É mais natural. Agora 4 a 6 segundos para subir para ficar em pezinho não é tão natural assim. Aqui acontece a mesma coisa, assim como em todos os exercícios. Coloca na prática e imagina isso em todos os exercícios, até para você treinar a biomecânica. Muito bem, quando o aluno demorar, ele atingir a falha demorando 4 a 6 segundos para descer, vem a fase isométrica. Você escolhe um ponto, exemplo, eu gosto muito de escolher o ponto 90 graus, entre braço e antebraço, exatamente como está a figurinha aqui. Não exatamente, né? Porque ele não está bem a 90 graus, está um pouquinho acima, mas imagina que esteja aqui bem no meu laser, ó, as mãos dele, tá? 90 graus. E segura ali, mantém a postura, tá? Abdômen contraído, respira livremente e segura ali até a falha, após ter reduzido mais um pouquinho de peso. Então vamos lá. Fez uma série, reduziu 20% a 30%, faz lentinha subindo, excêntrica. Falhou, tira mais um pouquinho de peso, faz lentinha descendo. Falhou, tira mais um pouquinho de peso e segura num ponto. E nem nós fizemos ali no vídeo, só que agora mostrando para vocês um exercício de membros superiores, um exercício de tríceps nesse caso, um exercício apendicular. Show de bola, né? Então você pode fazer isso com todos os exercícios. Basta você verificar a segurança do exercício. Antes que você me pergunte, tá? Eu não sugiro fazer com agachamento livre, tá? Não sugiro. Agachamento aí é um pouquinho complicado, porque depende muito do nível do praticante. Se você fizer isso com agachamento, às vezes você pode colocar em risco o praticante, tá? Opte, por exemplo, por exercícios que são a favor da gravidade. Por exemplo, o terra, como a gente fez ali, porque se acontecer alguma coisa, o aluno solta a barra e fechou. Stiff, leg press, cadeira extensora, mesa flexora são excelentes para você fazer isso para membros inferiores. Membros superiores, mesma coisa. Por exemplo, tá? Puxador, remada, são exercícios muito massa para você fazer isso. Então, até o supino reto com barra dá de fazer, tá? Porque você tá junto com o aluno e você consegue, e se acontecer alguma coisa, você puxa a barra, né? Porque o peso vai ser pouco. Agora, no agachamento, geralmente o peso é um pouquinho maior e ele é contra a gravidade, assim como o supino. Mas o agachamento, geralmente a gente faz com mais peso do que o supino. Geralmente, não, toda pessoa, não é todo mundo, né? Então, é importante que você controle isso, tá certo? Agora eu vou passar para vocês a variável intervalo entre as séries, que também é muito massa de você fazer isso. Depois eu vou te mostrar um exemplo de montagem de programas. Tu vai ficar alucinado com isso aqui. Não vai nem dormir hoje à noite, tá? Tu não vai dormir hoje à noite. Eu não quero que você durma hoje à noite pensando no SST, em colocar na prática, seja para você, ou seja para o seu aluno de personal, seja para o seu aluno aí de consultoria, independentemente do que seja, tá certo? Tudo certo aí, galera? Deixa eu ver aqui. Tranquilo? Deixa eu dar um F5 aqui no meu chat, porque deu um probleminha aqui. Segurei, segurei. É coisa de 1 segundo, tá? Aí. Ué, peraí. Ah, tá. Vamos lá, bora. Vou continuar. Vamos ao seguinte, ó. Segunda variável do SST, tá? Segunda variável do SST, que é a variável intervalo entre as séries. Intervalo entre as séries.
Mostrei para vocês, com um exemplo prático, o tempo sob tensão. Agora eu vou mostrar aqui o intervalo entre as séries. Aquela segunda caixinha que eu mostrei para vocês no início da aula, tá? Segunda caixinha, que é o intervalo entre as séries. A manipulação agora vai ser do intervalo. No tempo sob tensão, a manipulação é a ação muscular. Aqui, a manipulação é intervalo entre as séries. Beleza? Vamos lá. Fanjo, o único contratempo que vejo é o profissional saber interpretar o artigo do Belmiro e acabar superestimando o aluno e passar para este intermediário métodos para avançado. Sim, eu concordo. Eu concordo plenamente. Mas você pode adaptar métodos avançados para indivíduos intermediários. Você pode fazer isso, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Se você pegar o SST em toda a sua essência, ele é um método para avançado, porque ele é um treino todo. Agora, eu posso pegar uma pequena parte, uma pequena fatia desse método e aplicar para o indivíduo intermediário. Qualquer indivíduo intermediário tem condições de fazer, por exemplo, o tempo sob tensão, como o Gustavo fez, como parte do treinamento. Parte do treinamento. Então, imagine o seguinte, tá? Ali o Gustavo, ele fez 5 exercícios. Vamos imaginar que ele fez 5 exercícios, certo? Agachamento, ele fez stiff, leg press, mesa flexora e cadeira extensora. Não, peraí, vamos de novo. Agachamento, leg, stiff e cadeira extensora. 4 exercícios e mais o terra no fim. Só que esse terra, eu vou fazer uma sériezinha de tempo sob tensão, como a gente mostrou ali. Então ele tem total condições de fazer aquilo tranquilamente. Diferente se fosse todo o treino daquele jeito. Aí é diferente. Aí é para indivíduos avançados. Ou seja, você pode adaptar o método de acordo ao nível do praticante. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Show de bola. Vamos lá. Como é que funciona o exercício... como é que funciona a variável intervalo entre as séries? Ó, aqui eu vou trazer o exemplo do agachamento hack. Beleza? Uma imagenzinha meramente ilustrativa, certo? Agachamento hack. Como é que funciona o intervalo entre as séries, meu povo? Ó, falha, tá? Sempre falha. Sempre premissa de falha no SST. Então aqui, o indivíduo vai executar uma série entre 6 a 10 repetições. Pode ser 6, 7, 8, 9, 10. Se passar um pouquinho, tudo bem. Relaxa, fica tranquilo. Não se preocupa, fez 11 e tá errado. Não, não é assim. Fica tranquilo. É apenas uma faixa para te nortear. Significa dizer que não é para fazer 20. Não é para ser feito 30 repetições, que está muito longe desse range aí. Está muito longe dessa faixa. Mas se fizer 11, 12, tudo bem. Agora se fizer 14, 15, 16, opa, aí arruma. Se fizer 6, 7, tudo bem. Agora se fizer 3, 4, opa, arruma, tá? Tenta ficar próximo aí 6 a 10, certo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, tudo bem, tranquilo. Beleza. Só que, diferentemente do tempo sob tensão, não vai ter foco em nenhuma ação muscular e não vai ter foco em redução no peso. O peso é o mesmo. Então, uma vez que você selecionou o peso, ele se mantém. E o aluno tem que ir à falha sempre. Então, vamos supor, o aluno executou aqui 10 repetições, tá? 10 repetições. Você vai dar 45 segundos de intervalo e, após o intervalo, o aluno volta para o exercício com o mesmo peso e vai fazer o máximo de repetições possíveis. Quantas repetições? O máximo de repetições possíveis. Não me interessa quantas repetições serão. Para mim, professor, não me interessa. Não é que eu estou me lixando, para não falar palavrão, né? Me lixando para o YouTube não derrubar a live. Não é que eu estou me lixando para as repetições. Não, é que o método não se importa com as repetições. O que me importa é a manipulação do intervalo neste momento. Então vamos lá. O aluno fez 10, falhou, tá? Não conseguiu fazer 11, falhou. Descansa 45 segundos. Volta para o agachamento neste exemplo e faz até a falha com o mesmo peso. Não toca no peso. Mas não toca no peso, deixa ali. Tranquilo? Ele fez o máximo de repetições possíveis. Ele fez a quantidade máxima possível. Você vai dar 30 segundos de intervalo somente após a falha aqui. Beleza? Então falhou aqui com 10. Falhou aqui, não sei quantas serão. Você precisa ver isso com o seu aluno. Você precisa colocar na prática, tá? Mas imagine aí um número X de repetições que ele tenha feito. Provavelmente ele vai fazer um número menor de repetições. Provavelmente ele fará um número menor do que aqui. Se ele fez muito mais do que a primeira aqui,
ele deu migué, ele não foi na falha aqui. O indivíduo, tá? Isso tanto faz se é homem, se é mulher. Se aqui realmente foi até a falha, com 45 segundos, e aqui de novo até a falha, é provável que essas repetições sejam num valor menor do que esse aqui, ou no máximo igual, tá? Não tem como o cara fazer mais. Se fez, deu migué. Fica de olho, professor. Fica de olho, professora. Se fez mais, deu migué, tá? Olha só, falhou 30 segundinhos agora. Volta e faz de novo o máximo de reps possíveis. Falhou aqui 15 segundinhos só, meu querido. Só 15. Falhou com 15 segundos, né? Acabou. Volta para o exercício. Faz de novo até a falha. Só vai descansar 5 segundos. É o tempo de respirar fundo e soltar o ar. É o tempo. Não dá de fazer muita coisa em 5 segundos. Vai voltar a fazer o máximo de repetições possíveis. Eu coloquei numa cor diferente. Já vou te explicar por que eu coloquei numa corzinha diferente isso aí. Quando, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, ó. Presta bem atenção. Olha para a tela agora aqui, ó. Olha para a tela. Quando o indivíduo terminar essa série aqui, tá? Depois de 5 só de intervalo, depois de 5 de intervalo, ele acabar essa série, que provavelmente vai ser 1 ou 2 repetições somente, você vai devolver o intervalo para ele ou para ela, né? Eu digo ele, o aluno, né? Você vai devolver o intervalo. Agora você vai voltar a entregar intervalo para o indivíduo. 15 segundos, volta e faz máximo de repetições possíveis. Acabou? Não. 30 segundos e faz o máximo de repetições possíveis. Acabou? Não. Faz mais um intervalo de 45 e faz máximo de repetições possíveis. Aí sim, quando ele acabar essa batida aqui, encerrou uma série de intervalo entre as séries. Ou seja, encerrou uma série da variável do SST intervalo entre as séries. Isso aqui é muito bom. Agora vamos fazer um exemplo bem prático para você pegar a ideia. Ó, vamos supor que aqui 10 repetições. Fechou? Agachou, 10 repetições. 45 segundos de intervalo. Voltou, fez 8. Até a falha. Descansou 30, fez 5. Descansou 15, fez 3. Descansou 5 só, fez uma repetição. Falhou, guardou, descansou 15, aqui fez mais 3 repetições, 3, 4. Aí descansou 30, fez aqui 5, 6 repetições. Aqui descansou 45, fez 6 repetições. Vamos imaginar que esse foi o cenário que aconteceu. E de fato é isso que acontece. Tá? É muito próximo disso aí, cada um na sua condição. Ou seja, tá? A última série deve girar em torno de 50% das repetições iniciais. Se o teu aluno, a tua aluna, começou a variável SST, intervalo entre as séries, e fez 10 repetições até a falha e realmente falhou, o que é esperado, meu povo? E quando chegar nessa aqui que está na corzinha amarela, o seu aluno, a sua aluna, faça 1 ou 2 repetições no máximo. Significa que realmente a condição do seu aluno foi piorando, entre aspas, né? Porque foi desgastando a capacidade de realização de trabalho ao longo da sequência de repetições dentro dessa variável. Quando você devolve o intervalo, em virtude da fadiga acumulada, do acúmulo de lactato que se teve das séries anteriores, o aluno vai chegar aqui nessa última, não vai conseguir voltar a fazer 10 repetições. Provavelmente vai fazer 5 ou 6, ou seja, 50% das repetições iniciais. Se fez 10 aqui até a falha, aqui vai fazer 5 ou 6. Tá? 7 estourando com uma qualidade muito ruim. Se aqui o aluno fez 12 repetições, 12 na primeira, aqui ele vai fazer 6 ou 7. Pode colocar na prática que vai dar. Vai dar. Tá, mas ô Moa, aqui o meu aluno conseguiu fazer 3. 3 repetições. O que você tem que fazer então? Aumenta o peso. Aí você vai ter que intervir e mexer no peso, porque teoricamente não se mexe no peso. Você vai ter que intervir e mexer no peso, porque senão você vai fazer com que esse aluno chegue no final fazendo até mais repetições do que no início. E não tem como. Não tem como um aluno fazer mais repetições no final do que no início, depois de passar tudo por isso aqui. Não dá. Não dá. Infelizmente, não tem como. Ou seja, olha só.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 séries. 8 séries dentro de uma grande série do SST. Olha a quantidade de trabalho realizado. Só aí você já cumpriu 8 séries. Só aí você já cumpriu 8 séries de treinamento. E eu pergunto para você, quanto tempo vai demorar para fazer isso? Cara, isso aí vai demorar pouquíssimo tempo. Vai demorar muito pouco tempo. Só pelos intervalos eu consigo ver que vai demorar 1 minuto e meio, 1,35, 1,50, 2,20, vai demorar mais ou menos 3 minutos. Só de intervalo. Com as execuções, vai dar mais uns 2 minutos, bota aí 5 minutos. Em 5 minutos você cumpre 8 séries. Fechou? Então isso é bom, por exemplo, para quem tem tempo reduzido de treino. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Bota dúvidas no chat para mim, por favor. E agora o bicho vai pegar. Que nem a musiquinha do Tijuana. Agora o bicho vai pegar. Volta aí. Vamos lá. Nicolas, professor, quantas séries dessas é recomendado passar? Só uma? Ah, excelente pergunta, cara. Vai depender do nível do praticante. É por isso que você está aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui agora. Como você faz essa quantificação, tá? De como você faz um ajuste do volume de treino, séries de treino. Eu vou te mostrar um exemplo agora. Não só para você, para todos que estão aí. Ó, eu sei que tem gente que já tem, né? Quem tem meu livrinho aí? Esse livrinho de métodos e técnicas de treinamento na musculação aqui tem bastante coisa do SST e eu explico detalhadamente tudo que se refere ao SST, cara. Aí, quando eu olho o livro, eu mesmo fico olhando, fico bem bom, bem legal. Esse livro aqui, tá? Quem depois tiver interesse, quem já tem, eu sei que tem pessoas que estão aí que já tem esse livro e é um guia prático para você colocar aí na sua realidade profissional. Ó, vamos lá, tá? Treino A, treino B, treino C, treino D, treino E, treino F. A, B, C, D, E, F. 6 treinos. Vamos brincar agora de prescrever? Vamos brincar nessa sexta-feira à noite de prescrever para a gente encerrar maravilhosamente essa sexta-feira à noite. Depois ainda tem tempo para a gente sextar ainda, hein? Olha só. Você prescreveu isso aí para o seu aluno, tá? A, B, C, D, E, F. E você quer trabalhar algumas estratégias de tempo sob tensão, intervalo entre as séries e otimizar o tempo do seu aluno. Vamos supor que o aluno tem pouquíssimo tempo e você está preocupado com o volume de treino. A gente sabe que o volume de treino é uma variável importante para, por exemplo, hipertrofia, para a força. A gente sabe disso. Então eu preciso ter doses adequadas de volume de treino, tá? Pega bem essa ideia aqui, que tu vai ficar pirado com isso aqui, tá? Ó, treino A, supino reto com barra, pec deck. Treino B, rosca polia, rosca direto na barra. Treino C, agachamento rack, leg press. Treino D, puxador costas, remada baixa. Treino E, desenvolvimento máquina, elevação frontal. Treino F, tríceps polia, tríceps testa. Fechou? Fica tranquilo quanto às nomenclaturas dos exercícios que vai ter as fotinhos aí para você pegar essa ideia. Então fica bem de buenas. Essa é a configuração do meu treino. Vamos imaginar que você vai começar esse treino, essa configuração na segunda-feira. Treino A, peitoral. Treino B, bíceps, braquial. Treino C, membros inferiores. Treino D, dorsais ou costas. Treino E, ombros ou deltoides, tanto faz, tá? Reforço, não briga por causa de nome besta, tá? Ah, deltoide, sabe aquele meme que tem ombro, deltoide? Besteira, cara. Para de se brigar com isso aí, tá? Foca no conhecimento. Para de ficar causando briguinha por besteirinha que não vai levar para lugar nenhum. Ficar brigando, ah, deltoide ou é ombro. Cara, segue. Treino F, tríceps. Fechou? Tríceps braquial nesse caso aqui. Então você fez que divisão? Você partiu da anatomia básica de 6 grandes grupamentos musculares, fatiou esses músculos e dividiu um em cada treino. Colocou um em cada treino. Beleza? Hoje a literatura já mostra que se você manter bons volumes de treinamento, mesmo uma vez por semana, você tem um estímulo adequado no que se envolve a hipertrofia. Eu já fiz uma live sobre isso, de frequência de treinamento e hipertrofia na Educação Física e Ciência, lá no grupo do Telegram. Tá? Se tu não participa ainda, vai lá, cara. Não perde isso aí, que tem conteúdo maravilhoso para vocês colocar na prática. É uma análise do artigo do professor Zaroni. Eu faço essa análise aí sobre a estratificação
da frequência de treinamento e no que se refere aos ganhos de hipertrofia e força muscular, que foi uma live que a gente fez há um mês atrás, exatamente um mês atrás, dia 12 de fevereiro, num sábado, né? 13 de fevereiro, num sábado, há um mês atrás. Ó, raciocinou isso aí você pode estar perguntando, tá, mas amor, tá de sacanagem, cara, só 2 exercícios? E o que que tem? São só 2 exercícios. Qual é o problema? O importante é o estímulo, cara. Tá? E vamos imaginar que é apenas uma semana só. É só uma semana, ó. Passa rapidinho. Passou a semana rapidinho voando, cara. Já é sexta-feira, amanhã é sábado. Passa rapidinho. Beleza? Então imagine, ó. Segunda A, terça B, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Ó. E a gente vai fazer o controle pelas séries por grupamento muscular. Quantidade de séries por grupamento muscular. Eu vou equalizar tudo isso aqui. Vamos lá? Treino A. Supino reto. Beleza? Supino reto com barra. Supino reto. Olha a configuração que eu vou fazer para você. Vai fazer uma série até a falha. 10 a 12 repetições. Vai descansar até 2 minutos. Tá? Eu coloquei ali 60 a 120 segundos. Depende, né? Se o cara vai fazer no intervalo uma rosca WhatsApp, né? Você vai fazer uma extensão de língua, né? No intervalo. Tem gente que faz extensão de língua no intervalo. Faz a rosca WhatsApp, né? Então, dá para ter essa tolerância aí no intervalo entre 1 a 2 minutos. Muito bem. Acabou. Vai fazer o SST, tempo sob tensão. Faz uma série até a falha de novo, tá? Faz uma série até a falha. Vai tirar 20 a 30% sem intervalo. Vai lá no supininho. Tira, pezinho do lado da barra. E vai demorar 4 a 6 segundos para descer a barra. 4 a 6 segundos para descer a barra. Fase excêntrica, descer a barra. Até a falha. Beleza? Sem intervalo. Fiz uma série até a falha. Tirei peso. Demorei 4 a 6 segundos para descer a barra no peito. Subi normal. 4 a 6 segundos barra no peito. Subi normal. 4 a 6 segundos. É assim por diante até falhar. Falhou. Tira de novo 20 a 30%. Vai ali no supino, tira. Ou seja, peso menor. E agora é aí que pega no teu drive neural. Agora que pega no teu drive neural. Agora, o que vai acontecer? Você vai demorar 4 a 6 segundos para subir a barra concêntrica, peitoral contraindo e vai descer normal. 4 a 6 segundos para subir, desce normal. 4 a 6 segundos para subir, desce normal, até a falha. Falhou, acabou, tira mais um pouquinho de peso e mantém isometria. Por exemplo, 4 a 5 dedos do peitoral. Mantém o cotovelo 90 graus ou um pouquinho acima e segura a barra ali até o cotovelo miar. Aí acabou. Aí acabou o tempo sob tensão do SST. Acabou o tempo sob tensão. Descansa, meu querido. Descansa um pouquinho e vai para o pec deck. Vai fazer um exercício monoarticular, ou fly ou voador, tanto faz o nome. Vai para o pec deck e aqui no pec deck você vai fazer a variável intervalo entre as séries. 8 séries com falha. Lembra? Ó, escolhe um peso, faz até a falha. Quantas repetições? Geralmente 6 a 10. Faz até a falha, fica sentadinho, de boa, relaxa o braço, relaxa, respira, descansa 45 segundos, vai no pegador, volta, continua com o mesmo peso, faz o máximo de repetições possíveis, descansa 30 e vai assim sucessivamente até acabar. Pronto, fechou. Vamos contar quantas séries tem isso aqui? Vamos contar? Ó, vamos contar. E aí vai de acordo com a pergunta que o Nicolas fez ali, tá? Ó, quantas séries dessas é recomendado para passar? Então eu já vou responder aí o Nicolas na prática como eu falei para ele que eu ia responder. Ó, aqui tem uma série convencional até a falha. Perfeito? Uma série convencional até a falha. Aqui eu tenho uma série. Tudo isso aqui é uma série. Por quê? Porque não tem intervalo. Não tem intervalo, então é tudo uma série só. Mas como eu trabalho as ações musculares, parece que são mais séries, né? Mas na verdade é uma só, é uma sequência de séries com foco na ação muscular. Então aqui eu tenho uma série, 2 séries. 1 mais 1, 2. Com esses 8, são 10. São 10. Só porque eu quero 20. Eu quero 20. Quero 20 séries. Hoje a literatura diz o seguinte: entre 15 a 25 séries é um bom volume onde eu posso colocar todo mundo dentro desse volume. Iniciantes, avançados e intermediários. Posso colocar todo mundo. Vai oscilar um pouquinho, mas se você é avançado,
20 a 25 séries é um bom volume. Se você é iniciante, 15 séries é um bom volume. Ou seja, dentro dessa faixa de 15 a 25, eu coloco todo mundo dentro dessa peneira. Certo? Ou seja, é um volume de segurança, digamos assim. É um volume de backup. Tá, mas ô Moa, deu 10, cara. Até onde eu sei que tu disse que Deus é matemático, 1 mais 1 é 2, mais 8 é 10. Beleza, eu quero 20. Adivinha o que você vai fazer? Repete. Faz 1, 2, 8. Acabou? Volta pro supino e faz de novo. Faz de novo. 1 até a falha, faz de novo. Tempo sob tensão e faz de novo 8 até a falha com o intervalo entre as séries. Aí acabou o teu treino, acabou o treino de peito. É isso. Acabou. Acabou. Deu. Fechou. Tá? O tempo de treinamento para isso aí, para você organizar isso do início ao fim, é 25, 30 minutos. Acabou, não tem mistério. Eu já fiz esse treino em 20 minutos. Eu já fiz esse treino em 20 minutos. Tanto eu fazendo, quanto eu prescrevendo esse treino aí. Eu prescrevendo para outras pessoas. Em 20 minutos. Porque o indivíduo que ele é avançado ou extremamente avançado, ele tem um pouco mais de discernimento das coisas. Ele entende um pouco mais de treinamento. Ele entende mais sobre logística de treino. Então fica tranquilo. Em 30 minutos, você consegue uma excelente estimulação para essa musculatura nesse exemplo. Fechou? Entendido? Então, se você quiser... Tá, então, moça, se eu quiser fazer 30 séries, eu faço 3 vezes? Claro, só que daí é um volume exagerado. Né? Se for numa semana de choque, você pode fazer mais uma vez. Tranquilamente. Tá? Ou você pode, por exemplo, pegar um outro exercício de peito e fazer esse tempo sob tensão num outro exercício, como, por exemplo, no crossover. Então, isso vai de acordo com o nível do praticante. É por isso que você está aqui para adaptar ao nível de praticante. Tá certo? Tranquilinho? Treino B. Ó, rosca polia. Uma série até a falha. Descansa até 2 minutos. Faz uma até a falha, sem intervalo. Tira 20 a 30% e foca na excêntrica. Onde é que está a excêntrica? Na descida, quando o cotovelo está estendendo, quando o braço está indo em direção à polia. E sobe normalmente. Aqui eu botei rosca polia com uma corda, mas pode ser, o exemplo é só para ilustrar. Pode ser uma rosca inversa, pode ser uma rosca com barra reta, rosca com barrinha angulada, aí fica, né, de acordo com a estrutura que você tem. Acabou a excêntrica, tira peso, faz o foco na concêntrica. Faz rosca direta. Desafio vocês a fazer rosca direta, o SST. Desafio vocês a fazer isso. Me marca no Instagram. Fazendo rosca polia, o método SST, tempo sob tensão. E demora 4 a 6 segundos para subir para ver como é pegado isso aí. Para ver como é punk. Desce normal e sobe 4 a 6 segundos. Fase concêntrica, bíceps braquial contraindo. Origem se aproximando da inserção. Fechou, falhou, tira de novo o peso e aí mantém uma fase de isometria. Geralmente aqui na rosca polia, a gente sugere, na mesma forma que o tríceps na polia, o ponto de 90 graus para você manter aquele tônus muscular no bíceps braquial. Fica show de bola. É excelente. Muito bem. Aí você vai lá para a rosca direta, na barra, e faz o intervalo entre as séries. Seleciona um peso e faz até a falha. Descansa 45, volta até a falha. Descansa 30, falha. Descansa 15, falha. Respira fundo, solta o ar. Vai de novo até a falha, 5 só no intervalo. E vai devolvendo o intervalo, mantendo o peso para você ter o intervalo entre as séries. Só porque eu quero 20. Se eu quero 20, o que você faz? Dobra. Volta lá para a rosca polia e faz isso. E eu já adianto aqui para vocês, tá? Aqui são exemplos de exercícios. Você pode fazer com outros exercícios. Tranquilamente. Beleza? Só que eu sugiro exercícios que sejam bilaterais, tá? Ou básicos. Por exemplo, se você fizer rosca alternada, já vai ficar complicado você fazer isso com rosca alternada. Entendeu? Fazer rosca alternada já vai ficar um pouco desconfigurado. É mais interessante você fazer as roscas direta, independentemente se for polia, ou se for com barra, ou se for inversa, ou se for até no Scott você pode fazer. No Scott também é bem legal de você fazer. O tempo sob tensão é muito legal de você fazer na rosca Scott, porque você apoia o cotovelo no banco, né? Você consegue focar bem na fase, fica excepcional você fazer isso na rosca Scott. Ou seja, a prescrição é sua, eu estou mostrando apenas uma ferramenta. Beleza? Treino C, ó, agachamento hack.
Uma série até a falha, descansa, volta a fazer uma falha, sem intervalo, tira peso, foca na excêntrica, ou seja, desce lentinho, né? Que nem a gente mostrou no terra ali no vídeo. Desce lentinho e sobe um pouco mais rápido. Desce lentinho, sobe um pouco mais rápido. Acabou, tira um pouquinho mais de peso, sai do hack, tira peso. E agora você vai subir lento e descer numa velocidade normal. Até a falha também, acabou, tira peso e mantém um ponto de isometria. O ponto de isometria, você pode, por exemplo, fazer bem esse que está aqui na imagem, que é 90 graus. Né? Você segurar como se você estivesse sentado em isometria. Até a falha. Tá? Como é agachamento hack, é um pouco mais seguro que o agachamento livre. Beleza? E se você estiver junto com o seu aluno, você também ajuda a segurança do aluno. Agora, o livre, reforço, eu já não sugiro. Tá? Agora, o hack, você já consegue fazer, dependendo do hack, já existem hacks mais pesados, né? Então vai ser bem pouquinho peso aqui, até porque essa isometria aqui já está com fadiga acumulada, então é um pouco mais seguro do que o livre. O agachamento livre a gente sabe que ele é bastante complexo nesse sentido de métodos avançados. Tranquilo? E aí depois que você executou aqui a variável tempo sob tensão do SST, você vai lá para o leg e faz aquela intervalo entre as séries, que também é muito show você fazer isso, por exemplo, no leg press. É legal você fazer no leg press como está na figurinha, um leg press horizontal, com bateria de peso, né? Mas dá de fazer no 45 graus, dá de fazer bem tranquilo, basta você adaptar isso de acordo com a estrutura, né? E aí você faz, executa, né? Até a falha, 45, 30 e assim sucessivamente. Beleza? Só que o seguinte, aqui deu 1, 2, 8, 10. Eu quero 20. Para fazer 20, eu então retorno e faço novamente mais uma vez para ter 20 séries por grupamento muscular, nesse caso membros inferiores. E assim sucessivamente, meu povo. Assim a gente vai seguindo. Ó. Puxador, que é bem legal de você fazer o SST. Como que funciona o SST, tempo sob tensão, no puxador? Ó, uma série até a falha, descansa 2 minutos. Volta e faz até a falha. Quando o aluno atingir a falha, tira ali 2, 3 plaquinhas e faz o foco na excêntrica. Onde é que está a excêntrica no puxador? O aluno vai puxar a barra até o tórax numa velocidade normal. Depois ele vai demorar 4 a 6 segundos para subir, puxa normal. 4 a 6 segundos para subir, puxa normal. Até a falha. Falhou sem intervalo, tira ali 2, 3 plaquinhas e faz 20 a 30% na concêntrica. Onde é que está a concêntrica do puxador? Que também é bem pegado. Você vai demorar 4 a 6 segundos para puxar a barra até o tórax, abaixo da linha do queixo aqui. E sobe normal. Você confunde o teu cérebro. Beleza? Acabou a concêntrica, você vai de novo ali, tira mais um pouquinho de peso, 1, 2 plaquinhas, 3 no máximo, 20 a 30%, e segura aqui, na linha do queixo. Até a falha, postura, abdômen contraído, costas reta, olhando, né, mantendo a postura no sentido da cervical, não ficando olhando para cima, não ficando olhando para baixo, mantendo aqui até a falha. Aí ele vai tremer cotovelo, vai tremer a mão, soltou, acabou, pronto, seguro, tranquilo. Se falhou, solta a barra para cima e deu, deixa a plaquinha bater, pá, é massa, ainda que tu fica de bom ainda, né? Quando dá estouro na plaquinha na academia. Beleza? Então é excelente isso aí de você fazer. E aí na remada baixa você faz, por exemplo, né, uma forma, 8 séries até a falha, mantendo aí o mesmo peso, fazendo o intervalo entre as séries para a remada baixa. Isso no treino D, né? Repete para ter 20 séries, para equalizar o volume. Treino D, estamos na quinta-feira ainda, meu povo. Na quinta-feira. Sexta-feira, treino E, ó. Desenvolvimento máquina que eu coloquei como se fosse, por exemplo, um Smith, né? Eu não encontrei a figura mais adequada, mas acredito que para o raciocínio vocês vão pegar bem a ideia, que também é maravilhoso de fazer o SST, a variável tempo sob tensão, com desenvolvimento máquina, cara. É muito legal de fazer isso, tá? Muito legal de fazer isso, porque você consegue focar bem na excêntrica, na subida na concêntrica, você consegue fazer isso. E o ponto de isometria, no desenvolvimento máquina, você pode escolher aquele ponto de isometria que ele está com o cotovelo quase estendido, como se estivesse segurando a barra lá em cima, e você pode fazer aqui com a extensão do deltoide, mantendo um ponto com o cotovelo um pouquinho abaixo da linha do ombro. Então você pode também jogar essa estratégia com a isometria. É muito legal. E aqui na elevação frontal, que pode ser
Nesse caso aqui eu sugiro que seja bilateral, né? Os dois ao mesmo tempo, para não ter aquele problema do alternado, fazer dois ao mesmo tempo. Pode ser com barra também, se você preferir. Pode ser elevação lateral, também é bem legal de fazer, para você completar o volume de treino, passando mais uma vez e tendo o volume de 20 séries. E aí, no sábado, nós encerramos com o tríceps. Aqui o tríceps polia eu expliquei para vocês na aula como é que funciona o SST, no sentido tempo sob tensão. E o teste, ó, que é bem bacana você fazer também. 8 séries até a falha, mantendo o peso 45 segundos, 30, 15, 5, 15, 30, 45, para encerrar e ter um volume aí de 20 séries. Esse é o cenário de uma semana de treino, com uma adaptação ao método de treino. Então é o seguinte, vamos imaginar que o seu aluno ele queira mais o desenvolvimento de membros inferiores. Vamos supor que quer mais membros inferiores. Acontece isso muito com o feminino, não é verdade? A gente tem ainda, né, essa preocupação, digamos assim, do público feminino com membros inferiores. Tudo bem, a gente respeita sem problema nenhum, faz parte do processo de prescrição, né? Vamos supor que uma determinada mulher queira o foco aqui, membros inferiores. Você pode ver que a quantidade de séries é a mesma para todos os exercícios, porque eu equalizei, eu fiz igual, para ficar claro para você. Mas, se o foco é membros inferiores, passa mais uma vez, para fechar 30, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ou faz mais uma vez o tempo sob tensão, para aumentar mais 2 séries. Aí vai ficar 22, certo? Vai ficar 22. Ou faz mais uma vez isso aqui para ficar 28. Enfim, você faz esse ajuste de acordo com a ênfase muscular do seu aluno. E você adapta de acordo com a realidade e a qualidade de trabalho do seu aluno. Ou seja, a capacidade de desenvolvimento muscular e de representatividade, de consistência de contração do seu aluno. Fechou. Esse tipo de treino aí você consegue fazer na sua prática profissional, seja com você, né? Você pode colocar isso para você mesmo. Vou fazer amanhã sabadão vou fazer um SST que nem o Mo explicou lá na live. Faz, cara. Faz, testa para te ver se domingo tu anda. Né? Ou seja, é um método bem seguro, é um método eficaz. Né? O primeiro artigo científico publicado de SST foi do grupo do Jonato Prestes, publicado em 2019, se eu não me engano, não me falha a memória. É um artigo bem legal, bem simples, inclusive, na sua condução metodológica, ele é bem simples de entender. E ele mostra bem essas essências que eu estou explicando para vocês, beleza? Alguma dúvida aí, povo? Perguntas, por favor. Ou tá bom demais, assim que não tem nenhuma dúvida? Vamos lá, vamos finalizar? Certo? Deu para pegar bem a ideia aí da equalização de volume? Tranquilo? Vamos lá então, vamos finalizar. Já agradeço vocês aí pela participação nessas lives, né, que agora eu vou tornar mais padrão. Amanhã tem mais uma live às 2 horas da tarde, 14 horas, horário de Brasília, a matemática da obesidade. Vocês vão gostar, cara. Tenho certeza que vocês vão gostar da live de amanhã, para que vocês aprendam mais ainda, tá? Totalmente gratuito, não paga nada, tá, povo? Não paga nada, só vem com bastante vontade, vem com bastante alegria, vem fazer essa festa aí com a gente, para poder estudar, beleza? Ó, vamos encerrar então aqui a nossa live com as seguintes recomendações, tá? Mantenha sempre o teu aluno focado na execução dos exercícios. O SST, apesar de você conseguir fazer algumas adaptações para o nível de treinamento, sempre mantenha o seu aluno focado. O SST, como é uma filosofia de treino, né? Você manipula a ação muscular, você manipula o intervalo, então o aluno tem que estar 100% focado. Não dá para fazer rosca WhatsApp no intervalo. Não dá para fazer extensão de língua no intervalo. Tem que estar focado. Tem que estar focado, 100% focado naquilo que está fazendo, porque apesar de ser um método eficiente, seguro, mas como ele trabalha com algumas minuciosidades que você precisa de muita atenção, pode dar problema se você não ficar ligado nisso, tá? Você pode alternar as variáveis do SST dos exercícios, como eu falei para vocês, expliquei para vocês. Por exemplo, se você lembrar ali do treino de peito,
que era o supino e o pec deck. Você pode fazer o contrário na segunda vez que você passa. Lembra que eu sugeri que você faça o tempo sob tensão no supino e o intervalo entre as séries no pec deck? Quando você repetir para bater 20 séries, você pode inverter. Você faz daí o tempo sob tensão no pec deck e o intervalo entre as séries no supino. Você pode alternar as variáveis, cara. Isso vai ficar muito dinâmico, vai ficar sensacional para o teu aluno também. É uma proposta, é uma forma de você trabalhar essa estimulação do aluno e manter ele focado e motivado no que se refere principalmente à atenção e consciência na execução da técnica. Então, o tempo todo, o aluno vai estar com você ali, vidrado no que tem que ser feito. Ou você, se você quer executar isso, se você é profissional de educação física ou estudante, né? E assim por diante. Ou seja, o SST, ele é um método bastante eficaz, ele é um método perfeitamente adaptável, não é sugerido para iniciantes, é sugerido para avançados ou extremamente avançados, segundo as novas recomendações para nível de classificação no treino de força, mas você pode fazer algumas adaptações para indivíduos mais intermediários, selecionando uma ou outra variável em um ou outro exercício. Fechou? Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Da minha parte é isso. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu volto às telas, eu volto os slides para poder continuar as discussões com vocês aí, tá? A minha ideia dessas lives é manter um tempo aí de 1h30, tá? No máximo 2 horas. Então a gente bateu aí 1h20 de live. Então nós temos tempinho para conversar e caso tenha dúvidas, eu fico com vocês aí, beleza? Reforço para vocês amanhã a live às 2 horas da tarde, beleza? Aqui na descrição do vídeo eu tenho alguns links que eu coloquei para vocês. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte, tá? O livrinho que eu mostrei para vocês, né, cara? Tem gente que tem aí, ó, o professor Luiz falou que tem. O livro, né, professor? É um livro realmente extremamente prático, que tem tudo isso aí e muito mais coisa. A ideia é sempre trazer conhecimento para vocês. Muito obrigado, Fanjo, pelo elogio aí. Agradeço muito de coração. Seja sempre bem-vindo. Para mim é uma alegria muito grande. Valeu, Renato. Valeu, Gui. O Gui tá aí também, ó. O Gui tá sempre com a gente, né, cara? O Gui tá sempre com a gente. Sei também que ele tem os livros. Sei também que tá sempre se dedicando, né, Gui? Tamo junto aí, amigo. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Que bom que você pôde participar hoje, né? Sei que a tua rotina de sábado é bem complicada. Mas que bom que você pôde participar aí, cara. Pô, felizão de você estar aí com a gente hoje. Beleza? Ó, Nicolas, amanhã live 14 horas, certo? 14. 2 horas da tarde, horário de Brasília. Eu não sei qual é a região que você acha que você é de Brasília. Acho que você é de Brasília, né, cara? Acho que você é de Brasília, se não me engano. Ou é de Goiás. E é 2 horas horário de Brasília, tá certo? Pode vir, sejam sempre bem-vindos aí. A live vai ter a mesma pegada. Conteúdos pra gente discutir aí e abrir as nossas cabeças, né? Tanto a de vocês quanto a minha, pra gente poder crescer mais. Fechou? E mais aí, povo? Manda perguntas aí, senão eu vou encerrando aqui, vou fechando aqui o meu... Ah, pode crer, cara. Shop tá fechado, é verdade. Putz. Ah, é uma dó, né? Essa coisa que a gente tá passando aí. Mas fico feliz que tu vai poder estar junto aí. Beleza, galera? Boa noite aí, muito obrigado. Felizão mesmo que vocês puderam estar aí com a gente. Agradeço mesmo de coração. E aí, vamos sextar então? Sextou? Se tiver alguma dúvida, deixa aí, tá? Nos comentários. Tem um atraso aí nas informações? Senão, eu encerro por aqui. Beleza, meu povo? Valeu? Goiânia. Salve pra Goiânia, tá vendo? Goiânia. Grande Goiânia. Atingindo aí as capitais do Brasil. Galera, então, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Agradeço. Se não tem mais nenhuma colocação, nenhum questionamento, muito obrigado. Uma boa noite para todos. Um excelente fim de semana.
Quem puder estar amanhã na live às 2 horas da tarde, 14 horas, com o tema matemática da obesidade. Lá no canal do Telegram, vou colocar o link, mas eu vou também disponibilizar esse link no meu Instagram. Tá? Então fiquem antenados, entrem em contato comigo e eu ajudo vocês a se conectarem e participar dessa live amanhã. E tem um material show de bola que eu tenho certeza que vai fazer você refletir sobre muitas coisas que a gente está vivendo aí no mundo da saúde. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado. Valeu mesmo pela presença de vocês e participação. Fiquem bem e a gente se encontra, se tudo der certo, amanhã. Né? BH, aí Andressa, ó, BH, Minas Gerais. Que legal ter vocês aí, né, nas capitais brasileiras, a Goiânia, Belo Horizonte. Que maravilha, cara. Fico muito feliz. De coração. Obrigado pela presença de vocês. Aí o Fanjo, um abraço. Nicolas, professor Luiz, Gui, Nicolas. Valeu mesmo aí, galera. Participação de vocês. A Audrey também. Estava aí. Tudo de bom. E até amanhã. Valeu. Vou encerrar aqui então. Fechou. Vou fechar meu slide. Vou desligar aqui. Acabou. E vamos sextar.